Boa tarde. Ele é diretor e fundador da principal empresa de comercialização de abadás e festas na Bahia. Criador também de um dos blocos mais tradicionais do Carnaval de Salvador. Dono de opiniões polêmicas sobre o mercado da folia baiana. E é o convidado de hoje aqui do Band Especial de sábado, Joaquim Neri. Joaquim, obrigada, viu, pela sua participação aqui, por aceitar o nosso convite. Obrigado a você pela oportunidade, pelo convite também. Vamos conversar um pouco sobre o Carnaval. Vamos lá, vamos começar fazendo um balanço do Carnaval 2015. Se falou muito, um pouco antes da véspera do Carnaval, que o Carnaval não estava se vendendo tanto quando já vendeu. Isso é verdade? Como foi o balanço desse Carnaval? Isso. O Carnaval foi um Carnaval cheio de expectativas anteriores, que nós tivemos um ano de 2014 muito complexo, né? Primeiro, foi um ano em que a Copa do Mundo, ela acabou sendo, apesar de 6 meses antes, concorrente do Carnaval. A gente entende que o investimento que o folião faz no lazer, ele muitas vezes é um só. E aqueles que tinham a pretensão de investir no Carnaval foram estimulados a fazer esse investimento antes na Copa do Mundo. Em 2014. Em 2014. Isso acabou interferindo em 2015? Acabou interferindo, apesar de 6 meses de diferença. Às vezes teve gente que fez a Copa, cada jogo era muito, o ingresso era um ingresso que não era barato. Algumas pessoas, inclusive turistas, viajaram para outros lugares para assistir jogos da Copa e ficaram sem a condição de vir para o Carnaval de Salvador. Depois a gente teve um ano com eleições super acirradas, em que o foco das pessoas estava fundamentalmente voltado para eleições presidenciais. Então, na realidade, as pessoas só começaram a se preocupar e pensar em Carnaval a partir de novembro. Agora, esses já são fatores que já eram previsíveis. Vocês já imaginavam que 2015 pudesse não ser tanto como já foi. Mas será que teve outros fatores também que interferiram nessa comercialização, na questão econômica do Carnaval? A crise econômica, sem dúvida alguma, né? A gente está vendo o noticiário todos os dias e ouvindo. Quer dizer, de uma maneira geral, o país está muito impactado, está assustado, está apreensivo, sem saber quais serão as perspectivas futuras. Tudo isso prejudica. O Carnaval, apesar de ser uma festa de grande volume e de muito porte, ele não ia ficar incólume à crise econômica. Nós tivemos um verão muito bom. A partir de dezembro, a gente começou a ver as vendas recuperarem. Os ensaios, de uma maneira geral, do verão estavam muito lotados. Os ensaios do Harmonia do Samba, os ensaios da Timbalada, os ensaios do Olodum, o que já foi um sinal de que poderíamos ter um Carnaval maravilhoso. E aí a recuperação na reta final, nos últimos 15 dias, fez com que a gente tivesse um Carnaval um pouco menor que o ano passado, do ponto de vista mercadológico, mas perdemos menos do que imaginávamos que poderíamos perder. Mas aí também não entra um fator que foi muito discutido e muito falado nesse início de ano sobre o desgaste da fórmula do Carnaval. Você acha que isso não impactou em relação a isso? O Carnaval ele é uma festa em permanente evolução, né? E nessa permanente evolução, claro que ele passa mais uma vez por avanços e novidades. Mas é uma festa orgânica, necessária, as pessoas precisam do Carnaval. E a convivência do Carnaval com o mercado, ela é algo que para o tamanho da festa também é inevitável. Então a gente não acredita nisso. A gente acha até que a vitrine do Carnaval, apesar do Carnaval ser muito grande, a vitrine é maior do que ele próprio. E por isso tantas opiniões sobre ela, como um jogo de futebol. Na realidade, todos nós assistimos e entendemos de futebol, mesmo aqueles que assistem menos. Então o Carnaval tem muita gente que fica fora e mesmo assim entende sobre Carnaval e fala sobre Carnaval e faz parte do processo. Então, ele vem passando, sim, por algumas mudanças, por algumas evoluções. Esse ano, inclusive, de forma até acelerada, pela própria intervenção do poder público, a Prefeitura tem participado muito ativamente do Carnaval, nessa nova gestão, já desde o Carnaval de 2014, e claro que isso acelera algumas mudanças. Mas a gente entende que é uma festa extremamente plural e que acaba convivendo com todos os modelos que estão aí. Então, você não acredita nesse termo utilizado de desgaste de fórmula, não? Não, eu acho que o Carnaval passa por evolução. Quem brincou o Carnaval, foi pra rua, viu que você tinha lá blocos de trio, blocos sem trio, afoxés, blocos de tudo aquilo que a gente sempre tem. Você tinha lá as marchinhas, blocos de mascarados, fazendo a pluralidade do Carnaval de Salvador. E foi um Carnaval muito cheio. Tinha muita gente, foi um Carnaval alegre, sobretudo alegre, feliz, participativo.
Então eu acho que saímos do carnaval com vontade de comemorar, porque eu acho que foi uma vitória muito grande. Apesar de todos aqueles que preconizaram previamente que teríamos um carnaval ruim, na realidade perderam, porque tivemos um carnaval muito bom. E, obviamente, como é uma festa tão plural, ela passa por algumas evoluções. Agora, tudo bem, é uma festa plural, tivemos todos esses elementos aí, mas tivemos uma característica bem diferente dos últimos anos, essa questão da quantidade maior dos blocos, dos trios sem cordas, uma procura menor, digamos assim, pelos blocos de rua, isso mudou. Carol, presta atenção, os trios sem cordas sempre existiram no carnaval e sempre foram muitos. A grande diferença entre o carnaval de 6 anos atrás e o carnaval de 2015 é que esse ano tivemos trios sem cordas com atrações de verdade. Mas se você for olhar o histórico do carnaval dos últimos anos, você tinha lá artistas de menor expressividade fazendo trio sem corda. Muitas vezes, inclusive, eram bastante criticados esse modelo, porque você tinha trios que passavam sem nenhum folião embaixo, tocando, artistas tocando, fazendo o maior esforço e zero de folião embaixo. Esse ano você viu trio sem corda com Daniela Mercury, com Timbalada, com Bel Marques, que também não é uma novidade, porque Bel já faz trio sem corda há 5 anos. Há 5 anos, pelo menos. Então, a consolidação desse modelo, ela é importante. A gente acha que a convivência das duas coisas é fundamental. E só engrandece o Carnaval de Salvador, porque aqueles que não querem ou não podem brincar num bloco, têm agora atrações de verdade para brincar, né? Importante a gente viabilizar isso. Eu acho que tem uma grande vantagem também, é que pela primeira vez a gente está vendo... Pela primeira vez na minha história de carnaval, já é uma história longa de 30 anos, a gente está vendo o governo do estado e município falando a mesma linguagem. Apesar de serem partidos diferentes, serem opositores politicamente, mas pela primeira vez os dois estão falando em investir mais no carnaval. A gente saiu do carnaval e saía com uma dor muito grande, porque a gente ouvia sempre os governantes falando do custo da festa, a festa é muito cara, o custo. Então era uma reclamação eterna para algo que a gente sabia que era importante para a cidade e lucrativo para a cidade. Porque a cidade, o que ela arrecada de tributos nesse período é muito grande. Dessa vez a gente saiu de uma festa em que o governador e o prefeito estão falando ambos sobre investir mais no carnaval. Isso é muito bom, isso é muito importante, porque a gente pode ter carnavais futuros ainda mais consolidados. Tá certo. A gente vai continuar esse bate-papo aqui com Joaquim Neri no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já já. O Band Cidade Especial deste sábado recebe o empresário Joaquim Neri. Joaquim, a gente estava falando no bloco anterior sobre essa maior quantidade dos trios sem cordas nesse carnaval. Você estava me falando que isso sempre existiu. Mas, para quem é telespectador, quem é folião, como eu, por exemplo, acho no mínimo curioso por que antes grandes artistas não saíam em trios independentes sem cordas e hoje sai diante de uma discussão de que o bloco de rua já não é tão viável como já foi economicamente atrás. Por que isso? Por que hoje em dia se vê mais artistas nos trios independentes do que nos blocos? O motivo número 1 é porque alguém viabilizou isso, né? E em especial nesse carnaval, o governo do estado e a prefeitura viabilizaram isso. Então, se isso for viável, se for viabilizado, ou seja pelo poder público ou por patrocínio, é fundamental que aconteça, porque você pode ter um outro modelo de carnaval. Pois é, mas eu ia te perguntar isso. Será que é papel do Estado, do poder público, viabilizar trios independentes, financiar um artista de grande porte que tem capacidade de arrecadar da iniciativa privada muito mais? É uma discussão que tem que se ter, né? Porque se a gente quer um modelo de carnaval com mais grandes artistas sem corda, tem que haver uma viabilização desse artista, né? E nem sempre o patrocínio consegue. Aliás, esse ano foi um ano que a gente teve dificuldade com o patrocínio. Aquelas instituições que tinham patrocínios antigos, felizmente o meu bloco tinha e sempre entregamos muito bem aquilo que o nosso apoiador estava buscando. Conseguiram manter, mas novos patrocinadores não foi tão fácil esse ano, pelo mesmo motivo, a dificuldade que houve com relação à Copa do Mundo, quer dizer, foi um ano em que a verba de investimento em eventos no país, ela foi sugada pela Copa do Mundo, tanto pelos patrocinadores oficiais da Copa, como pelos concorrentes destes, que não investiram na Copa, mas investiram para anular aquilo que os seus concorrentes estavam fazendo, além de toda a crise econômica que o país enfrenta, isso dificultou
aumentou um pouco patrocínios privados para quem não tinha os seus patrocinadores consolidados. Você viu blocos como Ileaê, Filho de Gandhi, que tem patrocinadores consolidados e institucionais, mantiveram, o Camaleão manteve, mas alguns outros tiveram dificuldade de prospectar novos. O papel do poder público é incentivar e estimular essa festa. A festa é grandiosa. A festa, os números, esse ano o Ministério do Turismo apresentou os números de turistas que viriam para cá e a perspectiva de gastos que eles iam ter na Bahia. São números maravilhosos. A gente sempre discutiu isso, quer dizer, existe uma economia macro ao redor do carnaval que ela nunca foi medida de forma precisa, né? O que a gente chama de carna-negócio. Mas esse carna-negócio a gente sabe que é muito grande. Então, se o poder público resolve estimular isso, estimular essa atividade, essa festa, a gente acha sim que é muito importante. Mas o que é curioso nesse carnaval que a gente viu, que eu estou insistindo nesse ponto em relação aos blocos de rua, porque isso mudou muito. Antigamente você via um abadá de bloco custar uma fortuna. Hoje, esse carnaval mesmo foi comercializado, pelo menos nos dias ali, por preços muito mais baratos do que já se via. Você acha que o Folião mudou um pouco isso? Também por conta dessa questão dos trios, de grandes atrações em trios independente, sem corda. Hoje o Folião não está mais tão interessado no bloco de rua, está mais interessado em ver o artista passar no trio independente e depois ir para um camarote que tem mais estrutura? Não, não acho. Nós trabalhamos na Central do Carnaval esse ano com 24 blocos e 12 camarotes. 24 blocos e 12 camarotes. Nenhum deles, aliás, apenas um deles teve um preço menor do que o ano anterior. Todos eles, pelo menos, mantiveram os preços ao longo do ano. Agora, sempre foi comum também, quando se aproxima o Carnaval, a partir de dezembro, aliás, agora já no lançamento, a gente está fazendo o lançamento do Carnaval 2016, já começamos a vender, e estamos com uma campanha que a gente chama de A Central é 12, em que a gente dá 12% de desconto nos preços dos produtos para serem pagos em 12 vezes até o dia 12 de abril. Durante o ano existem promoções assim. Na maioria das vezes as promoções seguem estratégias de combinação de vários produtos. Também não é coisa desse ano. A gente faz isso há pelo menos uns 10 anos lá na Central do Carnaval. A gente tem duas promoções que a gente lança a partir de dezembro. Uma chamada Só Alegria, e a outra promoção que a gente faz, ela envolve... a vantagem dela é que ela envolve combinações de blocos e camarotes. É obrigatório que a compra seja feita assim para entrar numa linha de desconto. Aí essa linha varia de 20% a 25%. Essas promoções esse ano tiveram mais resultado do que nos anos anteriores. Até porque o que é que aconteceu? Como nós chegamos em dezembro com a venda represada, até dezembro a gente tinha vendido muito pouco, quer dizer, a grande maior parte da venda aconteceu no verão, essas promoções estavam lançadas. Então muitos dos foliões acabaram aproveitando as promoções que foram feitas. Então foi mais compra antecipada do que a compra de... Não, ao contrário. Chegamos com a venda represada em dezembro. Então, de dezembro em diante, as promoções surgiram, essa Top Folia e a Só Alegria, e aí a maioria das vendas foram feitas dentro desse modelo promocional. Só que são modelos que já existem há algum tempo, já existem há muitos anos que a gente faz também. Mas você não acha que mudou também essa questão? Porque hoje o número de camarotes cresceu muito, a estrutura dos camarotes hoje é outra. Você não acha que essa questão da estrutura do camarote acabou engolindo a coisa do bloco? Que hoje o Folião tem mais interesse de sair no camarote do que no bloco? O camarote, ele chegou, é uma coisa muito recente no Carnaval de Salvador, se a gente for analisar em termos de tempo, tá? O primeiro camarote, o de Daniela Mercury, tem 20 anos, aí já tem um tempo maior. Só que o camarote Daniela, ela tinha um modelo só para convidados. Sempre foi um camarote bancado por patrocinadores, não havia venda de ticket, era um camarote só para convidados. Teve um papel muito importante, que foi atrair artistas, celebridades para o Carnaval de Salvador, e foi isso que deu maior visibilidade nacional ao Carnaval de Salvador. Eu lembro que a gente saía na quarta-feira de cinzas, nós íamos comprar as revistas lá, quarta, quinta-feira, as revistas nacionais, e era uma frustração, porque não tinha uma página sequer sobre o Carnaval da Bahia. Isso só começou a mudar com Daniela, no episódio do camarote. Depois os camarotes começaram a surgir o modelo privado do camarote, surgir como negócio. Aí veio do zero, como veio do zero, houve uma fase grande de crescimento. E eu acho que esse ano 2015, pelo que a gente acompanhou de venda, a gente chega à fase de maturação dos camarotes. O que é a fase de maturação?
quase todos os camarotes esgotaram os tickets. Ah, é porque o bloco está acabando? Não, é porque era um processo em crescimento, só que acabou. Ou seja, quando você esgota o ticket, é assento de avião, não dá para ter outro. Até porque a avenida é única, não existe mais espaço para novos camarotes, quer dizer, os espaços que existem ali no Circuito Barrondina, todos eles, onde ocupados. É possível existir camarotes, já estão tomados. E os camarotes não podem fazer 2, 3 andares, não pode haver verticalização de camarote. Então, o que a gente acha que vai acontecer no futuro? O camarote talvez esgote mais cedo e o folião vai brincar. E aí ele volta para a rua, ele transborda para a rua. A rua passa a ter o benefício desse excedente que o camarão... Seria um ciclo, voltar ao ciclo anterior, mais ou menos. Eu isso, acho né? Que sim, é. A gente vai continuar esse bate-papo aqui com o Joaquim Nery no próximo bloco, a gente volta já já. O empresário Joaquim Nery é o nosso convidado de hoje aqui do Band Cidade Especial de sábado. Joaquim, a gente estava falando sobre a questão, você estava falando sobre a saturação dos camarotes, o mercado de camarote no Carnaval de Salvador, porque não tem mais espaço para crescer dentro do circuito. Será que aí não entraria aquela proposta que já se falou também, de criar um outro espaço para o Carnaval? Seria um espaço privado, onde só sairiam determinados blocos, onde só teriam determinados camarotes? Você acha que essa pode ser uma tendência também? Acho que sim. Na realidade, para a gente entender um pouco melhor, o Carnaval de Salvador é uma festa tão grandiosa que a gente sente que ele tem uma saturação de espaço e tempo, apesar de ser tão grande. É uma festa de 6 dias. Já são 3 circuitos oficiais, né? Já se aumentou. 3 circuitos oficiais. Os circuitos também dos bairros, né? Os carnavais dos bairros. Mas todos estavam absolutamente lotados. Essa coisa de ampliar o Carnaval dos bairros é muito interessante. Você olha, por exemplo, o Carnaval do Rio de Janeiro, ele não tem um lugar só de desfile. Tem carnaval na cidade inteira. E o prefeito andou falando esse ano em ampliar esse carnaval de bairro, talvez para um modelo parecido com esse. De você ter um espaço privativo específico fora do circuito, a não ser que o carnaval ganhe essa área plural. Eu não acredito nisso de forma isolada. Eu acho que, por enquanto, a gente fica ali, mas a possibilidade de um terceiro circuito, seja ele através do afródromo, seja ele através de um blocódromo, seja ele através de um espaço específico para blocos de trio, eu acho que é importante e é necessário que se discuta isso. Talvez não seja para o Carnaval de 2016, mas a gente tem que estar pensando nisso sempre, à medida em que você não vê mais espaço nas ruas e no tempo. E você acha que isso não vai fazer perder a essência da festa popular de rua, porque cada vez mais vai ficando privativo, um espaço privativo? E caro. Eu não estou falando do espaço privativo, estou falando de ampliação dele, com uma opção de um espaço em que você tenha designado para blocos de trio ou designado para blocos afros específicos, né? Não significa que o povo não vá. Aliás, a característica do Carnaval da Bahia sempre foi essa interação. Os blocos, por exemplo, com corda, aliás, a expressão cordões vem daí, existem desde o início do século XX, sempre existiram. Era o espaço para delimitar o local em que os foliões brincavam com uma certa uniformidade, mas que todos que estavam ao redor ou assistiam ou brincavam também. E assim até hoje. Se houver necessidade de ampliação do espaço, há que se buscar um pouco. O Carnaval do próximo ano vai ser um carnaval icônico, porque o carnaval começa oficialmente dia 3, mas o dia 2 de fevereiro é um dia de festa na Bahia muito grande. Então é inevitável que haja aí uma continuidade do Rio Vermelho para a Barra e para a Avenida. Já aconteceu um ano isso, né? De ter sido muito próximo do 2 de fevereiro. Exatamente. Já aconteceu, me parece, um ano que o 2 de fevereiro foi a quinta-feira de Dentro do Carnaval. Dentro do Carnaval. Esse ano será a quarta. Então é inevitável que haja essa junção. Quem sabe o Rio Vermelho possa ser um espaço em que você possa ter opções alternativas do Carnaval interessantes também, né? Tá certo. A gente continua no próximo bloco esse bate-papo aqui com o Joaquim Nery, um instante só. O empresário Joaquim Nery é o nosso convidado de hoje aqui do Band Cidade Especial deste sábado. Joaquim, você estava falando sobre o ano que vem o Carnaval já vai ser praticamente dentro do 2 de fevereiro, mas já existe inclusive uma proposta ou uma ideia de se antecipar a abertura oficial do Carnaval, que hoje, normalmente é na quinta-feira, passaria a ser na quarta. Então a tendência, você acha que é cada vez mais ampliar isso? Daqui a pouco é o mês de fevereiro todo de Carnaval. Eu acho que a cidade regula isso, né? As pessoas vão regular isso. Mas a quarta já se tem um Carnaval de verdade hoje, né?
torná-lo oficial é apenas uma decisão pública, mas que aquela quarta da Barra é fortíssima. Esse ano foi o ano passado. Mas aí se puxa a abertura do carnaval para quarta, as blocos de fanfarra vão para terça e aquele outro também vão para segunda. O importante é que a gente consiga provocar esse entretenimento que serve como uma âncora de turistas para a Bahia. O Rio de Janeiro, ele tem no verão inteiro, todos os domingos tem carnaval. A gente já teve isso na Bahia. Há um tempo atrás, todos os domingos tinha desfiles de trios na Barra. Claro que isso tem um lado muito positivo, que é você manter o turista, funcionar como âncora, tá atraindo ele para cá. E tem um lado que há que se avaliar, que é o impacto que isso provoca para o cidadão e para a cidade. O andamento da cidade, normalmente. Eu acho que se isso for contemplado em pequenos espaços, em alguns espaços, obviamente que esses espaços serão impactados, mas o benefício para a cidade vale a pena. Agora, um outro ponto também que foi bastante polêmico nesse carnaval foi sobre, a gente comemorou os 30 anos do axé e se falou muito da crise da música baiana. Você acredita que a música baiana está em crise realmente ou é um outro cenário muito diferente? É interessante esse tema, ele surgiu por um acaso, numa reunião do Conselho do Carnaval, fui até eu quem lancei a ideia do tema, porque o tema ia ser outro, ia ser uma homenagem a alguma personalidade baiana e tal. E na época eu disse, por que a gente não faz os 30 anos do axé? E eu saí dali, lancei e no Concar, todo mundo disse, não, vai ser outra coisa e tal. Quando eu saí, tinha uma equipe de TV por lá, não lembro se foi a Band ou não, que me entrevistou como se aquele fosse o tema. E eu disse, não, ainda vai ser decidido e tal. Aí o secretário de turismo me ligou, da prefeitura, o Guilherme Bellintani, na época, me ligou e disse, pô, Nery, você disse que o tema vai ser 30 anos do axé? Eu disse, não disse isso. Eu sugeri que pudesse ser. Aí disse, bom, a gente vai avaliar. O resultado, fizeram um tema. Eu acho que o tema foi muito bom pra gente, inclusive pra música baiana, porque tornou, dar uma evidência a ela muito grande. Você vê que ela teve uma mídia espontânea nacional, colunas, todas as TVs fizeram colunas e programas nacionais sobre axé music. Veio a calhar justamente diante de uma discussão sobre essa questão de crise ou não. Isso, exatamente, e valorização. Quer dizer, a discussão da crise é o seguinte, todo grande evento que existe no Brasil, o axé music está lá. Você vê nos principais programas de TV que tem relação com música, tem personalidades do axé music nesses programas, então a gente está presente em todos eles. Agora é uma eterna discussão, talvez a qualidade musical precise de novos impulsos. Eu acho que o tema desse ano foi bom para dar essa mexida e trazer, relembrar de quanta coisa boa a gente produziu, para que a gente possa produzir novas coisas maravilhosas. Agora a gente está falando do carnaval, mas existe um mercado fora disso, né? Fora do carnaval, que muitas vezes não é tão movimentado em Salvador, assim, as pessoas de fora têm uma imagem de que Salvador é festa o ano todo, mas quem mora aqui sabe que não é assim, que no período do verão tem muita coisa para fazer, tem muita coisa acontecendo, mas fora disso, fora do período do verão, isso não acontece com tanta frequência como a gente vê em outras cidades. Grandes shows que vão para Recife, vão para Belo Horizonte, mas não vêm para Salvador. Por que você acha que isso acontece? Primeiro, aqui acontecem alguns. O maior show mas não comparado como existem em é aquela festa Salvador Fest. É a maior que existe no Brasil. Só que é uma festa essencialmente popular. E é uma festa que atrai pessoas daqui, não atrai gente de fora tanto. Talvez seja natural, aí a gente tem que entender, que se o artista baiano ele está em tão grande exposição aqui no verão, durante o ano ele possa comemorar ou buscar investimentos fora daqui. Eu acho que isso seria natural. E a outra coisa que eu acho importante sobre isso, até uma colocação que eu faço sempre, é que a imagem de Salvador como festa, terra festeira, do carnaval e do axé music, ela não impacta só no carnaval, ela impacta o ano inteiro. É como a escola de samba do Rio de Janeiro, quer dizer, tem muito turista estrangeiro que vem ao Rio em julho, agosto, setembro, outubro, qualquer mês do ano, porque ele está impactado pela imagem da escola de samba do Rio de Janeiro. Isso acontece conosco também. O cara vem para a Bahia porque ele sente esse espírito, né? Mas quando ele chega aqui fora do carnaval, ele já não encontra tanto isso. Vai encontrar um pouco no São João, né? Já com um outro estilo ali. Eu estou te falando isso de shows internacionais, muitas vezes, que outras cidades do país recebem. E aqui acaba não tendo. Você acha que o problema maior é a falta de um espaço específico para isso na cidade? Sem dúvida alguma. A Arena Fonte Nova foi criada achando que seria essa alternativa e não é. Já deu provas evidentes de que não é. Então, a falta de termos um espaço apropriado inviabiliza. A Bahia seria um excelente hub para atrair, por exemplo, o público do Nordeste. Então, se você faz um show, Paul McCartney tocou em tudo quanto é lugar do Brasil, mesmo na Bahia. Disse que vinha para cá, acabou não vindo, por falta de estrutura. Não de público. Não de público, porque a Bahia seria um excelente hub para atrair o público do interior da Bahia, de Sergipe, de Alagoas, de Pernambuco e assim por diante. E qual é a dificuldade de se ter um espaço?
Eu acho que... Porque investidor com certeza não falta. Não, a principal dificuldade é investimento, sim. Porque esses espaços são espaços muito caros. Precisa haver uma logística com patrocinadores para que... Você vê que as grandes casas de shows do Brasil, todos têm name rights, tem nomes de empresas que patrocinam a casa. Então você tem o Credit Car Hall, o HSBC Arena, então falta essa logística de você ter alguém que banque. Aqui tem a Arena Itaipá, Fonte Nova, mas virou um estádio onde pode haver show. Não é uma arena multiuso, em hipótese alguma. Bom, Nery, se tivesse mais tempo a gente conversaria sobre esse assunto, porque o assunto é extenso, né? Mas eu quero te agradecer, viu? Obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês pela oportunidade de estar discutindo sobre algo que a gente gosta. Tá certo. O Band Cidade deste sábado termina aqui. Para você, um bom fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá.